Bom dia a todos. Eu sou o professor Alex Nina e vou falar hoje sobre gestão estratégica da inovação e desenvolvimento. Aqui um breve sumário da nossa aula. Nós vamos tratar do desenvolvimento, técnico-científico e a inovação, e estratégia, dois exemplos aqui, Magazine Luiza e Kodak, inovação, mudança, inovação, disrupção, inovações disruptivas, dilemas da inovação, incerteza e inovação, inovação fechada e aberta. E as estratégias da inovação são 6: ofensiva, defensiva, imitativa, dependente, tradicional e oportunista. Os objetivos da aula, o objetivo geral é estabelecer a relação entre desenvolvimento, estratégia e inovação. Já os objetivos são conhecer os conceitos de desenvolvimento e estratégia, refletir sobre os dilemas da inovação, identificar as principais estratégias de inovação adotadas pelas empresas no contexto atual. Primeiro, o desenvolvimento, o que vem a ser esse termo? Né? Ele tem uma origem lá no progresso iluminista do final do século XVIII e início do século XIX, onde grandes pensadores como John Locke, Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e Denis Diderot se destacaram. Então, a ideia era a ciência, o desenvolvimento da ciência, sair lá da Idade das Trevas, que era a Idade Média, e tudo isso causaria o desenvolvimento humano. E, na verdade, é um grande processo de avanço técnico-científico, porque se a gente pensar nas técnicas que evoluíram desde a descoberta do fogo, que possibilitou ali a melhoria de vida para os nossos ancestrais, as primeiras ferramentas, a agricultura primitiva, quando o homem deixou de ser nômade, tudo isso é um processo de desenvolvimento, e no mesmo processo está o surgimento da escrita, que surge também a história, há 3.500 anos, a descoberta da pólvora na China, até os nossos modernos smartphones. Tudo isso é um grande processo, tá? De desenvolvimento. Então, o que é que isso possibilitou? O crescimento da população, da expectativa de vida das pessoas. Então, você tem o crescimento da população humana com um grande crescimento, principalmente aqui exponencial, a partir lá do século XV, né? Então, justamente aquele momento lá do iluminismo e da ciência aparecendo, propriamente dita. Possibilitou ali o desenvolvimento. Alguns exemplos são o próprio fato do homem hoje estar na cadeia, no topo da cadeia alimentar. O homem consegue, por exemplo, matar um leão. No passado, lá na savana africana, não era assim dos nossos ancestrais, né? Os homens corriam dos principais predadores. Agora já eles que correm da gente, digamos assim, a gente que mais mata na natureza. E o desenvolvimento das vacinas, né? O avanço técnico-científico possibilitou que as pessoas vivessem mais tempo, e mais tempo com saúde também, né? Então isso aí também conforto. Ó. A gente hoje dorme numa cama confortável, bem mais do que nossos antepassados. Locomoção com automóveis e outros meios, a gente consegue se mover para distâncias distantes que sem eles não conseguiríamos. Comunicação, a gente consegue se comunicar com a pessoa em qualquer canto do mundo através do celular. E o conforto de a qualquer momento a gente poder assaltar aí a nossa geladeira de madrugada, se a gente tiver com fome, né? Não precisa caçar e pode ficar, e os alimentos duram muito tempo aqui, né? Então, tudo isso foi bom. Então, desenvolvimento ele é sinônimo de melhoria do bem-estar, tá? Essa é a ideia. Agora, o termo desenvolvimento ele é muito discutido na economia. Ele acaba sendo uma disciplina própria da economia, porque mesmo que a gente tenha essa ideia de desenvolvimento é bem-estar, ainda é subjetivo. O que é bem-estar e o que é que causa o desenvolvimento? Tá? Então a gente tem várias correntes, muitas antagônicas, inclusive, de desenvolvimento. Eu destaquei aqui duas. Uma é a chamada neoclássica da economia, que ela vai dizer basicamente que o desenvolvimento é
vem do crescimento do produto interno bruto, que é o crescimento econômico, né? Que seria desenvolvimento igual a crescimento econômico. A ideia da teoria dos benefícios mútuos, que esse PIB funciona como uma maré. Quando ele cresce, todos os barcos também sobem. Esses barcos aqui é uma analogia aos países desenvolvidos em desenvolvimento ou mesmo as pessoas ricas e pobres. Então, o PIB beneficiaria a todos. Do outro lado, tem a corrente do desenvolvimento sustentável, que acredita que o econômico ele é importante, esse PIB é importante, mas só ele não é sinônimo de desenvolvimento. Porque você tem que ao menos pensar em duas outras variáveis, que são o social e o ecológico. Tá? Então você tem que ter a tríade aqui dessas dimensões. Alguns autores colocam mais de 3 dimensões para você de fato ter o desenvolvimento e esse desenvolvimento ser sustentável. Um dos principais autores de desenvolvimento é o Schumpeter. A gente não vai falar de todas as escolas aqui para não se alongar na aula. A gente vai falar de uma escola que se relaciona bem forte com a questão da inovação, que é a escola schumpeteriana. Schumpeter foi um grande economista aí, século XX, né, principalmente. E ele fala que o desenvolvimento ele não acontece de forma tão contínua, ele acontece de forma através de ciclos, de ondas de inovação. Que a inovação é o principal fator do desenvolvimento e ela vem para romper com os paradigmas que existiam antes, a chamada hoje inovação disruptiva, e criar um novo cenário tecnológico. Sobretudo, tem vários tipos de inovação, mas sobretudo as tecnológicas que ele está falando aqui nesse contexto. Então, nós tivemos aqui, pegando a ideia de Schumpeter, 5 grandes ondas nos últimos anos. A primeira onda aí da energia hidráulica, teste, aço, aí durou 60 anos. Depois veio do vapor, aço, estrada de ferro, olha, 1945 a 1900, durou aqui 55 anos. Eletricidade, química, motor de combustão, 1990 a 1950, durou 50 anos. Aí veio dos petroquímicos, eletrônicos, aviação, durou 40 anos, até a década de 90. E aqui a gente já está na inovação das redes digitais, dos softwares, nova mídia, quando isso se popularizou, já durando 30 anos. A gente percebe que os ciclos estão durando cada vez menos, porque o avanço tecnológico está cada vez maior. Tá? Então, essa é a relação que você vai ter de inovação com desenvolvimento na visão de Schumpeter. Alguns exemplos atuais, olha, o CD, o antigo vinil, né? Teve vários CD da vida cassete, do filme, né? Do vídeo, da fita cassete, perdão, sendo substituído pelo Spotify. Antigamente você queria comprar o CD de um cantor, você comprava, vinha lá 2 ou 3 músicas que você gostava, o resto você nem gostava tanto, mas você comprava junto. E era bem mais caro. Hoje você já tem isso acessível no Spotify ou no próprio YouTube. Táxi Uber também é um dilema bem atual, né? Mas a ideia é que o que é mais inovativo, o Spotify e o Uber, vão superar o que já antigo. Imagina, o vinil virou algo de coleção. Ninguém mais compra o vinil para escutar. Agora tem uma função de colecionador. E a grande pergunta é: como é que as empresas devem agir diante de um ambiente cada vez mais dinâmico e disruptivo? A gente viu que as ondas de inovação acontecem, aquelas ondas são globais, setorialmente vão acontecer, também vão acontecer em diferentes momentos nos países, né? Vai primeiro vir nos países desenvolvidos, depois em desenvolvimento, e como é que a empresa vai atuar diante desse problema, né? E a resposta está na estratégia. A estratégia é uma palavra antiga, de origem grega, que significa o plano, método, manobra, estratagema, para alcançar um objetivo, um resultado específico. Já era bastante discutido na China antiga, aqui tem um livro clássico, do Sun Tzu, que é a arte da guerra. E em cenário de mudanças, as ações a serem tomadas dependem do contexto. É como uma partida de xadrez. Isso, inclusive, existe uma chamada teoria dos jogos, que a estratégia ela é visualizada como um jogo. Então, tem origem bélica e também pode ser visualizada nos jogos. Por quê? Não existe uma forma única de você ganhar uma partida de xadrez. Se o seu oponente não conhece o jogo, você com 4 rodadas ganha com o checkmate do pastor. Mas se ele conhece, você vai precisar de uma estratégia mais rica para ganhar.
Então, o que você vai fazer depende do teu oponente e do teu ambiente externo. Por isso que a estratégia tem essa conotação de você também olhar para o outro, olhar para si e o que fazer diante dessa situação. Quando a gente fala em administração, a estratégia ela vai estar no topo dos níveis organizacionais, porque você tem o nível estratégico, tático e operacional. Tá? Toda a organização, seja empresa, seja instituição pública, seja ONG, ela pode ser visualizada dessa maneira. E o que vem a ser isso? Tá? No estratégico estão as pessoas que comandam. Eu vou dar o exemplo aqui da nau do Cristóvão Colombo, tá? Quando ele veio aqui para a América. Naquele momento ele era o comandante, ele que mandava em tudo. Mas tem os suboficiais, tá? Os subcomandantes, que estão aqui no tático. Estão recebendo ordem direta do Cristóvão Colombo e eles repassam essas ordens e gerenciam os marujos, que é quem estão aqui no nível operacional. E para o funcionamento do navio, todos esses precisam estar bem articulados, tá? Só que o estratégico ele acaba sendo mais importante em termos de tomada de decisão. Se Cristóvão Colombo, ao invés de navegar para o oeste, buscando a Índia, as Índias, ou mesmo a América, alguns historiadores falam que ele já sabia da América, ele navegasse para o sul, ele nunca ia chegar à América. Porque ele tinha tomado o caminho errado, ou seja, a decisão estratégica errada. Mesmo que seus suboficiais marujos fossem excelentes navegadores, enfrentassem qualquer tormenta, fizessem um trabalho operacional muito bom, mas o erro estratégico comprometeria tudo. É por isso que o estratégico é mais importante. Quando você erra no estratégico, não adianta os demais. Se ele define o caminho certo e alguém erra aqui uma operação, uma manobra lá de navegação, tem como com a bússola você consertar a rota. O máximo que vai trazer é um atraso no tempo de navegação, mas não vai comprometer toda a jornada. Tá? Então, o estratégico define o caminho e para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Por isso que é muito importante você saber para onde ir, você fazer o planejamento estratégico para que sua organização funcione. E aqui um exemplo positivo, Magazine Luiza. Tá? A Magazine Luiza foi a ação que mais cresceu na Bolsa de Valores nesse período aqui, de 2015 a 2021. Certo que mais recentemente as ações dela caíram, mas esse período aqui é um período de exemplo, que a ação saiu de 3 centavos para R$24. Então, uma multiplicação de 800, imagine o patrimônio sendo multiplicado, tudo isso. Mas como foi que a Magazine Luiza fez isso? Foi através de uma readequação. Sobretudo aqui foi muito importante o Frederico Trajano, que é o filho da Luiza Trajano, que acaba sendo a mais conhecida. Eles começaram a fazer o canal digital, a investir fortemente no canal digital ali para as empresas, vendo que essa já seria um novo contexto ali do varejo no Brasil, que isso viria forte, né, para o varejo no Brasil. Já era uma tendência lá da Amazon americana. Criaram lá a digital influencer, a Magalu, um robozinho da Magalu, dando um aspecto mais personalista para atendente virtual, né, personificado, e teve grande sucesso. Então, esse crescimento na Bolsa de Valores não foi à toa. Crescimento de longo prazo assim não acontece por acaso na bolsa. De curto prazo acontecem flutuações, mas de longo prazo é porque a empresa de fato está melhorando seus lucros, seus resultados financeiros, e isso vem de decisão estratégica correta, tá? Uma adequação ali a novo contexto inovativo que o Brasil ia passar no varejo. Um caso negativo, isso aqui é muito importante, a gente entender os dilemas da inovação, foi da Kodak. A Kodak, ela já foi um monopólio. Na década de 1990, chegou a ser dona de 80% das vendas das câmeras, na época as câmeras analógicas, e 90% dos filmes fotográficos. Então, quem é mais antigo, não vocês, mas eu, vai lembrar que antes você batia uma foto e você tinha que mandar revelar essa foto. E aí, se você saísse com careta, não tinha jeito, não tinha filtro de Instagram, não tinha nada disso. Você ia mostrar para o mundo como você é. Né? E a Kodak era dona dos dois mercados, então para ela estava excelente porque os dois mercados eram altamente lucrativos.
E aí ela mesma inventou a câmera digital, só que ela não queria colocar a câmera digital no mercado porque ia acabar acabando com os dois mercados, que ela era muito bom. Ela não queria colocar logo a câmera digital porque ia acabar com a câmera analógica e o mercado de filmes fotográficos que davam muito lucro. E aí ela engavetou a tecnologia. Só que décadas depois, outras empresas vieram e colocaram essa tecnologia no mercado e a Kodak não conseguiu se adaptar. Um exemplo é a própria Canon, né? E hoje a Kodak passou ali por uma recuperação judicial, depois voltou, mas não é nem de longe a empresa que ela foi no passado, o monopólio que ela foi no passado, justamente por não inovar. Hoje é muito fácil você olhar para trás e dizer, o pessoal da Kodak foi idiota, eles fizeram errado. Só que esse dilema todas as empresas enfrentam. E nem sempre é o time de você colocar inovação no mercado, nem sempre a gente consegue acertar, porque você muitas vezes tem que abrir mão de um negócio que está sendo muito lucrativo. E naquele momento a Kodak não quis fazer isso. Tá? Mas hoje se comprovou que se ela tivesse feito, seria melhor. Tá? Olha só. Inovação. Então vamos falar de inovação. Inovação é a capacidade de estabelecer novas combinações. Inovação não é igual a tecnologia. Às vezes a gente fala muito nesse contexto de inovação, tecnologia, mas não são coisas iguais. Porque a tecnologia pode ser usada para inovar, mas nem toda inovação tecnológica. Olhem outros exemplos de inovação. Inovação no modelo de negócio, nos processos produtivos, na liderança, no marketing, no método de aprendizado, por exemplo, na educação. Então você tem vários tipos, aqui são alguns exemplos só, de inovação, tá? Não necessariamente é na tecnologia. Muito comum no modelo de negócio. A empresa vem com um novo modelo de negócio, não necessariamente uma nova tecnologia, e acaba ganhando mercado. Pode acontecer. Olha só o exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu sou edutuber, professor no YouTube, né? Mas não o meu necessariamente, né? Mas de professores que começaram a criar um canal no YouTube. Isso é uma inovação para o que se tinha antes, porque antes você só era sala de aula presencial. E no YouTube você começa a inovar o modelo de negócio. Porque o professor já vai ter renda da própria monetização, se o canal tiver monetizado. Ele pode oferecer cursos online e mentorias. Também é uma forma de inovar e proporcionar mais rendas, tá? Para essa profissão de professor. Novas tecnologias. Para você ser professor no YouTube, digital influencer, você precisa operar softwares. Gravar vídeo, operar ali um OBS, um programa de edição, se for o caso, tá? E tecnologia, fazer videoaula, isso é tecnologia, tá? Lives, isso também você precisa dominar, tá? E é bem interessante como é uma inovação, porque quando você está com sua aula na internet, o mundo inteiro pode ver. É mais acessível aos países que falam aquela língua. Mas é bem diferente quando você dá uma aula presencial que você está dando para um grupo limitado de pessoas. Tá? Então, por isso que o mercado de educação também está indo muito para o digital, não só no YouTube, mas em outras plataformas que vem crescendo aí, como a própria Udemy e ali o Hotmart. Toda inovação encontra resistências socioculturais, tá? Por pessoas que estavam habituadas com o antigo. Talvez esse seja um dos principais problemas da inovação, porque o ser humano ele tende a manter o status quo. E aí, quando vem algo novo, principalmente as pessoas mais velhas, mas não só as pessoas mais velhas, elas são resistentes, tá? Desde lá da época do Taylor, você tinha aqui as fábricas, né, antigas, as pessoas trabalhavam com trabalho artesanal a indústria veio para automatizar isso aqui, para colocar novos equipamentos e aumentar a produtividade, e aí as pessoas começaram a destruir as máquinas. Com a ideia de que as máquinas estavam tirando os empregos dela. Na verdade, o que elas deveriam é se capacitar para o mercado ali que estavam surgindo novos tipos de empregos, que até hoje acontecem.
capacitar essas pessoas, ou o governo não fizer nada para capacitar as pessoas, o Brasil vai ter um desemprego, ao mesmo tempo que uma carência em áreas como a própria ciência de dados ou a programação. O processo inovativo, ele não... É uma grande discussão hoje, tá? Mas eu não acredito que ele em si causa desemprego. O que vai causar desemprego é se a sociedade não acompanhar o processo inovativo. E aqui, outro exemplo do táxi com o Uber, tá? Aí os taxistas, logo no início, fizeram bastante processo contra o Uber, então até hoje tem essa rixa. E tem muita questão ética. Por exemplo, o Zuckerberg foi ao tribunal, assim como o próprio Taylor, né? Sempre o empreendedor inovativo, ele está à frente da própria legislação. Então, justamente por ele estar criando algo novo. E aí é muito comum que ele vá na justiça depois, porque esse novo ele implica em questões éticas de coisas que não estavam habituadas antes na sociedade. Então, Taylor foi para julgamento nos Estados Unidos, assim como Zuckerberg foi mais de 100 anos depois, por conta do uso das redes sociais, dos problemas decorrentes ali das redes sociais, uso de dados, e então é muito comum a própria legislação não estar adaptada com o pensamento aí dos grandes empreendedores. Lembrando que quando a gente fala em gerações no mundo, a gente está falando aí de cerca de 30 anos que dura uma geração. De 20 anos que dura uma geração. Né? Tem várias gerações aqui, baby boomers, aqui, filhos do pessoal que foi para a guerra, geração X, filhos desse pessoal aqui, a Y, a Z, que é a atual. Tá? E aí, pessoal, alguns autores dizem que pela primeira vez na história, a nova geração tem que ir mais baixo do que seus antecessores. A geração Z, porque é uma geração que lê pouco e fica muito tempo no TikTok da vida, né? É questionável isso, mas o pessoal da geração Z, que são vocês, né? Vão dizer que o pessoal da geração Y é cringe, né? Sou eu aqui, nasci em 1991. Então vai ter esse dilema porque vai ter novas competências também que está aparecendo e talvez o problema seja que as competências antigas não sejam mais as mesmas necessárias para a nova geração Z. Tem um filme muito bom que eu recomendo, que é Meia-Noite em Paris. Tá? O grande dilema é que o personagem principal ele sempre gostava do passado e achava que o passado era melhor do que o presente. No final do filme ele tem uma grande surpresa, eu não vou dar spoiler para vocês, tá? Mas vejam isso aí, tá? É bem interessante, porque a gente sempre pensa, e eu já vejo isso na minha geração, né? Com o pessoal querendo aí reviver em músicas 90, próprios desenhos. Então, tem isso da gente pensar sempre que o passado era melhor, muitas pessoas pensam assim, e isso acaba sendo um problema para a inovação, porque as pessoas querem sempre voltar no passado quando o novo já está aí, tá? Agora sim, um erro você pensar que essas resistências socioculturais só atrapalham, porque elas vêm muitas vezes para você refletir sobre as questões éticas da inovação. Um outro exemplo aqui é um documentário chamado Dilema das Redes Sociais. Eu recomendo também que vocês assistam. Ele fala o problema do uso da ciência de dados para questões pessoais, o quanto isso causa aí problemas de saúde, o quanto a gente vê as pessoas cada vez mais como mercadoria, e tem uma implicação ética muito grande. Então, não quer dizer que eu concorde ou discorde, mas sim, eu acho que a reflexão ética ela é válida. Principalmente quando a gente hoje fala no contexto de fake news e de influência política disso, então tem toda uma questão bem importante quando a gente trata da inovação. Agora a gente precisa diferenciar mudança, inovação e disrupção. Tá? A mudança é o seguinte: você tem uma série de opções, está comprometido com uma, então resolve mudar. Exemplo: vou mudar do Windows para o Linux, mudar o sistema operacional que eu uso. Fiz uma mudança normal, eu estava procurando Windows e depois fui para Linux. Inovação é assim: você tem uma série de opções, está comprometido com uma, surge uma nova opção que é melhor em pelo menos um aspecto.
Por exemplo, vou mudar do carro próprio para o Uber. Eu tenho mais comodidade. Ao invés de eu preocupar ali com o trânsito, tá lá no setor do passageiro, mexendo no meu celular. Geralmente o custo é menor, mas depende de cada caso. Só que eu abro mão de alguma coisa. Por exemplo, o carro próprio me dá mais liberdade. Então não é em tudo que o Uber vai ser melhor do que o carro próprio. Particularmente eu prefiro andar de Uber do que ter carro próprio, mas é uma coisa pessoal. Outros amigos meus já ao contrário. Mas não dá para negar que o Uber é melhor em pelo menos um aspecto. A disrupção é assim, você tem uma série de opções, está comprometido com uma, então surge uma nova opção que torna todas as outras irrelevantes. Então não existe assim, você comparar uma coisa com a outra. É muito óbvio que aquela nova, aquela inovação, melhor dizendo, ela é melhor do que tudo que veio antes. É óbvio, por exemplo, que o carro foi melhor do que a carroça. Praticamente ninguém mais usa carroça para se locomover. Então, olha só os exemplos de disrupção. Fragmentação do poder extraordinário. Então, as redes sociais fragmentando o poder das mídias tradicionais da televisão. Qualquer pessoa pode levar conteúdo e ter audiência, que é uma disrupção. Há um novo paradigma aí na questão das mídias. Criação de uma nova camada acima da habitual. Exemplo, dispositivos para tradução instantânea. Então, hoje já existe dispositivo que, se você for no Japão, por exemplo, levar um software ali, um aplicativo, você fala em português, o celular mesmo já traduz automaticamente para o japonês e você consegue se comunicar com uma pessoa mesmo não entendendo o idioma. A descoberta de um novo poder extraordinário, por exemplo, a eletricidade. Sem dúvida, uma disrupção. A Conferência Nacional das Indústrias, ela traz para a gente as principais, em 2017 isso, já faz um tempinho, 8 principais disrupções do mundo atual. Primeiro, a inteligência artificial e o Big Data. Vai trazer isso aqui, customização em massa. Porque o grande dilema da produção antes era ou você faz um produto customizado, que era o chamado just in time, você produz ali os produtos personalizados, ou em massa, que vem lá do Fordismo, um carro preto, sempre preto, que é para padronizar. Esse seria o mais eficiente, esse segundo seria o mais adequado ao cliente. Então esse era um dilema. Com a inteligência artificial, Big Data, o dilema começa a cair, porque você consegue produzir em massa e em grande escala. Inclusive com a própria impressora 3D também isso acontece. Nanotecnologia é importante, preciso na escala molecular. A internet das coisas, tecnologias interligadas. Sensores de impressão 3D, olha, 3D. Biotecnologia, eficiência produtiva ecológica também, tá? Traz essa questão ambiental hoje cada vez mais importante. A realidade virtual, hoje tem o metaverso, a própria empresa do Facebook mudou o nome para Meta, né? A ideia é que as pessoas consigam aí a realidade virtual, ninguém sabe como vai ser, não sabe bem como vai ser isso, as questões éticas, mas sem dúvida vai vir para disruptar tudo. O Bitcoin, mas principalmente o blockchain. Aqui a gente pode colocar criptomoedas, tá? Criptomoedas em geral. Porque antigamente o dinheiro sempre era lastreado no poder público, de certa forma, no governo. Com a criptomoeda não, você consegue ali descentralizar o lastro do dinheiro. Isso é uma disrupção econômica muito grande. Alguns dizem que isso tem valor, no sentido ali contábil, financeiro, outros dizem que não. Mas, sem dúvida, o blockchain, isso aí já não tem tanto debate, é disruptivo. Ele é aplicado em criptomoedas, mas também pode ser aplicado em outros contextos. Tá? Então, é uma inovação disruptiva. E a robótica avançada. Por exemplo, os carros autônomos. Tá? Tem se avançado muito nisso. Vamos falar de dilemas da inovação. Então, o primeiro grande dilema é a inovação disruptiva versus as margens de lucro do produto atual. Exemplo lá da Kodak. Ó.
câmera digital versus câmera analógica. Olha o dilema que a empresa tinha. Tinha um produto atual com um lucro muito grande, com uma margem de lucro muito grande. Será que valia a pena eu abrir mão dele para propor uma inovação? No caso da Kodak foi errado, mas poderia, outro exemplo, não valer a pena ainda propor inovação. Porque, por exemplo, a população poderia não se adequar ainda àquela inovação. Lembra lá que eu falei que existe uma resistência sociocultural à inovação. Um grande autor, que é o Manuel Castro, ele fala que o principal problema da inovação é justamente essa resistência sociocultural. Então, nem sempre é viável, por mais que você vê que aquilo é melhor, mas as pessoas podem ainda não se adequar à geração atual e você tem que esperar uma nova geração para propor aquilo. Tem um livro clássico aqui, né, do Christensen, que é o Dilema da Inovação, que ele fala disso aqui. Outro dilema. O produto atual tem processos rígidos, padronizados, redução de custo e aumento da qualidade. Tá? Gestão de processos. Padronização desses processos atuais torna a empresa cada vez mais rígida, mais eficiente, estou dizendo. Isso aumenta a produtividade. Então, as empresas sempre estão buscando padronizar os processos para aumentar a produtividade. Isso desde o Taylor não é que na época do Taylor só existia isso. Hoje existem mais coisas, mas não é que isso acabou. A inovação, por outro lado, ela pressupõe um ambiente criativo e flexível, o que vai contrariar isso aqui, essa rigidez nos processos. Quando você aumenta a rigidez de processos e a padronização, você torna a empresa mais eficiente, ao mesmo tempo que você inibe a inovação. Então você tem que flexibilizar os processos para poder inovar, mas aí você abre mão da eficiência. Então não tem como você ter as duas coisas. Um ambiente mais criativo e flexível e um ambiente mais eficiente e padronizado. Então você talvez tenha que encontrar um meio termo, alguma coisa nesse sentido, mas é um dilema que de fato a empresa vai ter que enfrentar. E as pessoas vão estar também aqui muito apegadas aos processos, quando eles já são padronizados. E aí você vai ter que lidar também com pessoas que talvez não queiram abrir mão dos processos que já conhecem, a sair da sua zona de conforto. Como qualquer dilema, o gestor vai lidar com incertezas do processo inovativo. E aí, olha, você vai ter incerteza dos resultados e incerteza no processo. E a gente consegue formar um gráfico mostrando o que deve ser feito diante dessas incertezas. Então, se eu tenho o resultado muito incerto, mas os processos produtivos eu tenho certa certeza, eu vou aplicar engenharia de aplicações. Se o meu processo e meus resultados têm pouca incerteza, eu vou ter que investir na capacitação técnica e nas oportunidades de mercado. Então, é só mesmo eu melhorar os processos produtivos, porque o mercado está me dando, eu vou ter que melhorar os processos produtivos, melhor dizendo, só que eu também tenho que buscar no mercado as oportunidades para melhorar meus resultados. Agora, se meus processos estão incertos e meu mercado também estão com um certo grau de certeza, eu vou investir na engenharia de desenvolvimento. E se tanto o meu resultado como o meu processo estão incertos, eu vou investir em pesquisa e exploração para melhorar ambos, né? Tanto os resultados como os processos. Então tem as estratégias, olha, exploitation, aprimorar o conhecimento atual, busca eficiência. Exploration, explorar conhecimentos novos, busca flexibilidade. E a chamada empresa ambidestra, que busca o equilíbrio dessas duas coisas. Tá? A inovação pode ser fechada ou aberta. Inovação fechada é quando ela acontece nos limites da empresa. E a inovação aberta, não. Ela interage com o ambiente externo. Outras empresas, outros mercados estão interagindo com a empresa. Tá? É claro que atualmente o modelo externo ele acaba sendo o que está vigorando. Tá? Mais adequado, porque não tem mais como uma empresa ficar fechada em si, porque o mercado é muito dinâmico.
Se você tentar fazer a inovação só na sua empresa, você vai perder todas as oportunidades que vêm de fora. Então, é muito dinâmico para você tentar se adequar sempre e não interagir com o meio externo. Então, isso aqui está quase em desuso, essa inovação fechada. A inovação geralmente é aberta, tá? Estratégias de inovação, baseada no Freeman, 1997, ele coloca 6 estratégias para a gente, tá? Ofensiva, defensiva, imitativa, dependente, tradicional e oportunista. Primeiro, a ofensiva. A inovação ela pode estar em projeto, produto, produção, modelo de negócio e logística, por exemplo, né? Existem outros. A empresa busca a liderança tecnológica em um segmento de mercado. Por exemplo, a General Electric. Então, a General Electric ela só entra no negócio se for para ser líder. Se não for para ser líder, ela não entra. Tá? Então, sempre a estratégia ofensiva ela busca sempre a liderança. Não quer dizer que a empresa vai ser líder logo que entrar, mas ela vai buscar a liderança sempre. Para liderar, é necessário novos conhecimentos ou criação de uma empresa específica. Muitas vezes, a empresa ela cria uma outra empresa que ela vai ser dono, né, uma subsidiária, para atuar no mercado em que ela almeja a liderança. São altos os custos de pesquisa, desenvolvimento e em marketing, para educar o cliente, aquela questão da resistência sociocultural. Muitas vezes a empresa precisa educar o seu cliente que não está habituado com aquela tecnologia. Então vai ter que ter um investimento alto em marketing, para as pessoas aprenderem a usar aquela inovação, e também pesquisa e desenvolvimento. Trata-se de um investimento de longo prazo e também é arriscado, e pode não dar certo. É um investimento de risco, financeiramente falando. A estratégia defensiva ela vai visar minimizar os riscos ou consolidar os resultados de uma estratégia ofensiva e cara anterior. Então, deu certo a estratégia ofensiva, agora eu vou consolidar meus resultados. Muitas vezes é adotado de forma involuntária, por defasagem tecnológica. Visa reduzir as incertezas e riscos do pioneiro. Visa não só copiar, mas superar os líderes através do ganho de escala e fidelização dos clientes. Tá? Então, vou começar a buscar fidelizar meus clientes, superar esses líderes. Olha só um exemplo, é o chamado benchmark externo. O benchmark pode ser feito na própria empresa, mas o mais comum é quando a gente busca uma fonte externa para fazer o benchmark. O que é o benchmark? É quando você faz uma pesquisa de mercado e busca as melhores práticas produtivas para se adaptar elas à sua empresa, à sua organização. Isso é muito feito com a engenharia reversa, por exemplo. Você tem um produto de uma empresa, você desmonta ele para entender como ele foi produzido e depois você vai produzir seu próprio produto, depois que você desmontou ele. Então, a Toyota fez muito isso com a Ford no início. Comprava o carro da Ford, desmontava, tentava entender como era feito o processo produtivo na Ford e depois, a partir desse entendimento, criava seus próprios modelos. Inovar não é importante, olha essa notícia. Roubar criativamente é que é. Quer inovar? Procure quem já teve problemas parecidos com os seus e roube a solução se adaptando-a a seu caso. O que significa isso? Existe um custo muito grande de inovar naquela estratégia defensiva. Ao invés de você assumir esse risco, esse custo, o que é que você vai fazer, empresa defensiva? Ela vai esperar outras empresas inovarem. Quando a inovação der certo, ela vai copiar. E muitas vezes, na maioria das vezes, é isso que funciona. Porque a empresa inovou, ela, de fato deu certo no início, mas outra vem e ela melhora, tá? Adaptando adaptando a solução, muitas vezes é melhorando a própria solução. Ou às vezes a empresa inova lá nos Estados Unidos e a empresa brasileira copia e coloca no mercado brasileiro, adaptando. Olha só exemplos. A Rios foi o primeiro tocador de MP3, não o iPod. Então não foi o iPod que inventou. Ele aprimorou, seja na funcionalidade do próprio produto, seja no marketing também, que pode ser que nem seja tão
melhor funcionalmente, mas marketing ter sido melhor. Olha a Kodak. Primeiros a introduzir a fotografia digital, mas a Canon é muito maior. O primeiro PC foi de uma marca chamada Altair. Vocês já ouviram falar? Mas as pessoas conhecem. IBM, a Dell. O Google não foi o primeiro no mercado. O Yahoo é mais antigo. Tem até uma história de um querendo comprar o outro. O Facebook também não foi o primeiro. O Orkut, não sei se é da época de vocês, foi antes. O McDonald's copiou o White Classroom. É muito comum no mercado brasileiro, principalmente no mercado digital, as ondas que aparecem, né, ali no próprio YouTube, uma simples cópia do que está acontecendo nos Estados Unidos. Por exemplo, os podcasts. Podcasts surgiram primeiro nos Estados Unidos, depois foi trazido para o Brasil. Na verdade já existiam, mas a onda de podcast surgiu lá nos Estados Unidos primeiro e depois foi trazido para o Brasil, principalmente pelo Flow. Tá? Não é importante ser o primeiro no mercado. O grande inovador é que ocupa o primeiro. O grande inovador é o que ocupa o primeiro na mente do mercado, tá? Coloca assim, mas sim ocupar primeiro a mente do mercado, claro. A maioria dos trabalhos científicos premiados não são que criaram novas metodologias. Isso aqui é aplicado na ciência, tá? Aqueles trabalhos que criaram uma nova metodologia, não. Geralmente eles adaptam os que já existem. Na natureza, nada se cria, tudo se transforma. Então, quando você vai escrever um TCC, uma dissertação de mestrado, enfim, uma tese de doutorado, você tem que ler bastante os autores antigos. É justamente para conhecer e pegar aqueles melhores lá e adaptar ali ao seu trabalho. Você não vai criar um trabalho do nada. Então, isso a gente faz naturalmente aqui na ciência. A estratégia defensiva é típica de mercados oligopolistas. A empresa reage e se iguala em inovação, adotada por grandes empresas tradicionais em seus mercados. Por exemplo, mercado financeiro. Vocês já ouviram falar no Nubank? Então, o Nubank foi uma instituição financeira que apareceu com uma nova ideia aí no Brasil de banco digital, que se destacou com essa ideia, né? E aí existiu o Banco Itaú, que é um banco tradicional. Para competir com o Nubank, eles criaram o IT, que é um braço aí do Itaú, que já tem uma nova ideia de também ser um banco digital. Foi uma estratégia defensiva. Quem inovou, quem veio ali com investimento de risco foi o Nubank. Depois, defensivamente, o Itaú defendeu ali com o IT. Imitativa. Ela não aspira a superar o pioneiro, mas apenas imitá-lo, no intuito de manter sua marca no mercado por meio de produtos semelhantes. Exemplo, o Banco Original. Enquanto que o IT ele vem com uma proposta para derrubar o Nubank, o Banco Original ele só quer se posicionar no mercado. Ele não vem com uma proposta tão agressiva, mas ele quer ter seu espaço. Ele não almeja ser o pioneiro, mas ele quer ter o espaço dele. Tá? Quanto mais fechado o mercado, mais viável a estratégia imitativa. Típica de países em desenvolvimento quando o líder não está presente. Por exemplo, o marketing digital no Brasil. Então, como os inovadores são americanos, é fácil você pegar a ideia que deu certo lá e trazer para cá. Exemplo, um cara chamado Érico Rocha trouxe para o Brasil a fórmula de lançamento. É um método de marketing que você faz em 7 dias, é 100 mil reais, que é o 6 em 7. Tá? Mas é 7 dias que você lança o produto, né? Mas antes você tem todo um planejamento que é mais de um ano para fazer isso. Essa fórmula não foi criada pelo Érico Rocha, ele somente trouxe para o Brasil. Os próprios podcasts também, como eu já falei, foi uma onda que veio nos Estados Unidos primeiro e foi trazido aquele modelo de podcast para o Brasil pelo Flow, inicialmente. Né? A imitação também é adotada quando a empresa que possui clientes garantidos, possui clientes quando a empresa possui clientes garantidos. Exemplo, uma empresa de autopeças fornece a uma empresa automobilística pertence ao mesmo dono. Então, ela já tem esse cliente garantido. Ela vai sempre vender para esse automobilístico. Então, ela só vai imitar o que já tem no mercado. Ela não vai se preocupar com pesquisa em inovação.
Quando a empresa foca na aquisição ou engenharia reversa, como falei. Quando a empresa é de pequeno porte em setores não tão dependentes da tecnologia. A empresa não precisa ficar constantemente se atualizando, tá? A adoção generalizada da imitação leva o mercado à falta de diferenciação. Consequentemente, a uma guerra de preço. Isso traz também umas margens lucrativas menores. Então, é típica de mercado de baixa renda. Exemplo, segmento teste no Brasil. Não tem tanto incentivo à inovação e aí fica essa guerra de preço, já que todo mundo vai buscar o diferencial por preço. Isso acaba sendo ruim para a empresa, que vai ter que diminuir cada vez mais as margens. Inovação dependente. Ocorre quando você tem empresas subordinadas a outras mais fortes. Exemplo, pedido de clientes não tem capacidade técnica para mudança. 4 modelos principais: fabricantes de produtos por terceiros, empresas franqueadas, subsidiária de empresas que possuem pesquisa e desenvolvimento fora, aquisição de licenças por meio de royalties. Isso aqui ficou um pouco confuso, por isso eu vou tirar. É melhor assim. E já está dando os exemplos. Tá? Os modelos acabam sendo exemplos também. Oportunistas. Janela temporal para nicho de mercado. Então, às vezes, a inovação acontece por conta de uma oportunidade temporária que acontece ali. Exemplo, Ambev fabricar álcool e gel a partir da produção de cerveja. Isso aconteceu no ápice da pandemia. Já que as pessoas não iam consumir tanto bebida alcoólica, já que tinham que ficar em casa, né? Iam acabar as festas e tudo mais. E a Ambev ia fazer com a fábrica dela que estava parada ali. Aproveitou para fabricar álcool gel, já que o mercado ia demandar bastante álcool gel naquela situação. Então foi uma estratégia oportunista para aproveitar algo temporário. E a tradicional, quando os consumidores já estão muito habituados com características de produtos. E a inovação poderia ser prejudicial. Exemplo, a embalagem do queijo catupiry, há muito tempo que ela é de madeira. A marca queijo catupiry. E aí, ela tem um alto custo e, do ponto de vista da produção, seria melhor para a empresa talvez mudar ali o design da marca, né? O material aliás, da embalagem. Mas os consumidores gostam dessa embalagem. E se a empresa mudasse, isso não ia ser bem visto pelo público-alvo. Portanto, ela mantém ali uma coisa que já está, parece ali antiquada, né? Mas é porque o mercado ele é bem tradicional. E aí ela tem que se adequar a esse tradicionalismo do mercado. Bom, pessoal, isso aqui é a conclusão da aula. Vocês podem ver um mapa mental, tá? Para a gente recapitular tudo que nós vimos aqui. Nós começamos falando de desenvolvimento e traduzimos como uma melhoria do bem-estar. Existem vários modelos de desenvolvimento, várias escolas de desenvolvimento, mas nós falamos da schumpeteriana, que considera que o desenvolvimento humano ele acontece através de ciclos de inovação, tá? Ondas cada vez mais frequentes de inovação, e que as empresas, diante dessas inovações que são disruptivas e acabam com várias empresas, né, tudo que existia antes, as empresas precisam adotar a estratégia. A estratégia que está linkada aos níveis organizacionais, particularmente ao nível estratégico, que acaba sendo o mais importante. A estratégia ela vai se ligar com a inovação. Você vai ter que ali planejar e enfrentar dilemas estratégicos de inovação. Exemplo, estratégia disruptiva, manter lá uma inovação, manter não, propor uma inovação disruptiva ou manter a margem de lucro de um produto atual que é rentável. Outro, produto atual, com processos rígidos, e inovação que precisa de um ambiente criativo. Como é que eu vou lidar? Como é que eu vou privilegiar na minha empresa? A inovação, ela tem diversos tipos, né? Mudança, inovação e disrupção. Aqui a disrupção ela é mais forte, a ideia é essa. Mas ela também tem incertezas.
E a gente vai aplicar diferentes estratégias diante das incertezas da inovação. E as estratégias podem ser ofensiva, defensiva, imitativa, dependente, tradicional ou oportunista, como nós vimos na aula. Bom, pessoal, a nossa atividade ela vai ser uma atividade produto, uma metodologia que o aluno produz sempre, né? É muito utilizada nos países ali de grande DH, os escandinavos, e tem sido bem quista aí no meio pedagógico. A turma vai ser dividida em 6 grupos, os quais deverão escrever em arquivo Word e subido no OneDrive, na pasta compartilhada do OneDrive, em 2 etapas. Então, nós vamos escrever em 2 momentos esse trabalho e vamos ter correção em cada momento. Primeiro, vocês vão escrever um texto sobre a relação entre desenvolvimento, estratégia e inovação. Todas as equipes vão fazer isso até o dia 10 de março e vale a 50% da nossa nota. Depois, vai ser um estudo de caso. Vocês vão pensar numa empresa que adota uma determinada estratégia de inovação, vista na aula. E a gente vai dividir para cada grupo uma estratégia inovativa. Então, um grupo vai falar de uma empresa ofensiva, outro de uma empresa defensiva, imitativa, dependente, assim por diante. Isso vocês vão ter até o dia 17 de março para fazer, valendo 50% da nota. Bom, pessoal, essas aqui são as referências adotadas nessa aula. A todos, meu muito obrigado.